Lions Clube Curitiba Batel, em novembro, estará completando 60 anos. É uma vida onde muitos presidentes, governadores do Lions, a Lions Internacional, sofreram grandes mudanças. A história do Lions em si, Batel, a gente pretende escrever uma fraçãozinha dela, seria uma enciclopédia, né? O ideal seria, talvez, um livro digital e, sucessivamente, ir acrescentando números, mas, para honrar a data, né, teremos livros mais caprichados, né, do ponto de vista clássico. Então, o Lions, né, ele tem história, né? Essa história, eu devo falar sobre a acessibilidade em Curitiba. Minuta, rascunho, eu vou escrevendo o que eu sei. Agora, no caso da acessibilidade, faço questão absoluta de mostrar leis federais que existem a respeito. Não é um capricho do Lions Clube Batel querer que a cidade de Curitiba tenha um bom padrão de acessibilidade e mobilidade do pedestre com deficiência, do pedestre idoso, da criança, né, do trabalhador, do usuário do automóvel, que quando sai do automóvel fora de alguma garagem se transforma em pedestre, né? Pessoa idosa, ela inclusive é um objeto muito complexo desse problema, porque ano a ano ela muda. Eu digo, eu sou um estudo de caso no problema da acessibilidade, do envelhecimento, né? Por quê? Porque vou fazer 75 anos e nesses últimos anos acho que eu levei um tombo por mês e quase fui atropelado uma infinidade de vezes, etc. Meu anjo da guarda deve estar exausto, né? Então, por isso, eu tenho interesse em registrar o que eu vejo, né? Hoje, por exemplo, eu saí, né, caminhando pela cidade, na minha nobre missão de levar a minha cachorrinha para fazer exercício, tomar sol e suas necessidades básicas. Então andei muito. Curitiba é uma cidade que te surpreende, né? Flores, jardins, uma arquitetura espetacular, né? Modelo de urbanismo, mas não é modelo de manutenção da cidade, né? Apesar de oportunidades que surgiram nessas últimas décadas, crises e períodos de sucesso, nossos prefeitos e cidadãos não souberam aproveitar essas oportunidades, como a gente vê em cidades muito mais pobres, com metrô, com luxos até incompatíveis com aquilo que no ambiente social elas são. Então, em Curitiba, as calçadas são um pesadelo. Até num período de crise econômica, na década de 80, às vezes o vereador, amigo, professor Adail Sprenger Passos
me explicou que as pedras irregulares foram usadas para gerar postos de trabalho, né? Porque a crise era grande, desde a grande geada, a migração saindo do Paraná foi a maior do Brasil entre os estados. E dentro do Paraná, de repente, a vinda de milhões, talvez, de paranaenses para as cidades. Lógico, essas pessoas vieram com necessidade de trabalhar. E a cidade de Curitiba cresceu exponencialmente. A região periférica de Curitiba tem, como eles chamam aí, ambientes sociais, vamos dizer assim, de modo genérico, de toda a espécie, né, com pessoas bem, mal ou despreparadas, absolutamente despreparadas para viver. Então elas não vão reclamar de nada. Mas quem mora, como eu moro aqui no bairro, na regional do Portão, andar por essas calçadas é um negócio assintoso. Até porque em Blumenau, quando o prefeito Décio Lima governava, nós fizemos o programa Blumenau Século XXI, corrigindo falhas das cidades, principalmente das calçadas. E hoje Blumenau, apesar de enchentes violentíssimas, ainda é um modelo muito bom. Mas aqui o pedestre ele se expõe a todo tipo de problema. Vocês vejam aqui, meu amigo Miranda disse, não, mas essa calçada não precisava existir aqui. Tá, mas ela existe, né? Tem prédios, tem lugares aqui. No outro lado também temos problemas e problemas sérios. Então você tem que andar olhando. Esse aqui é o outro lado. Aqui é um terreno usado até para propaganda aí de uma operadora, sei lá, ou tem uma placa aí de enorme terreno ali, está cuidado, mas em frente, como é que fica, né? Aí a cidade acaba tendo problemas. Nós temos que ver aqui, ó, uma árvore, né, essas árvores que enfeitam a cidade, que abrigam, sei lá, milhões de passarinhos e outras coisas, quando a poluição não é tão grande, mas que cresceram demais, né? Não tiveram manutenção adequada. Sempre o problema da manutenção urbana, que parece que está mudando. Estou gostando de ver o prefeito atual corrigindo uma série de coisas, mas a manutenção é fundamental, né? E ela existe para corrigir árvores, calçadas, redes das concessionárias, vias públicas, né? Onde, né, a beleza sempre existe, né, graças ao gosto curitibano por flores, jardins. Mas tem problemas assim. Ontem ainda andando ali em frente à reitoria, nós batemos numa ali que felizmente a minha esposa não perdeu o rumo, né? Bateu com toda a força no nosso carro. Ela estava pendurada, né, de um suporte, tinha sido rompida e bateu até do meu lado, né? Então ela não viu. Ainda bem que não viu, porque se visse, teria desviado talvez e aí sim o strike estaria feito. Então esse é um pesadelo curitibano que tem que ser corrigido. Pode ser assim, né? As redes aéreas, elas viraram varais, né? Alta tensão, média tensão, comunicação, cabo. Ainda nessa semana até ouvi o desabafo do Bom Dia Paraná,
do apresentador sobre essa questão. E fiquei muito feliz de ver isso, essa manifestação na rede paranaense, né, de comunicação. Mas nós temos calçadas assim, né, calçadas pela metade, mal feitas, né. Tudo isso o resultado de uma época em que isso parecia ser suficiente. E não é. Vocês vejam, a cidade, a regional do Portão, cresce mais do que a maioria das cidades brasileiras, verticalmente. A concentração humana nesse bairro será enorme. E aí? E aqui a gente vê até coisas, como eu vi aqui, uma entrada aqui passando pelo tapume. Se isso corta, coisa, isso aqui é metálico, poderá até dar um belo choque numa pessoa, principalmente se ela estiver descalça, né? Ou o sapato molhado. Então, essas coisas acontecem aqui, as obras acontecem, mas nem sempre, eu desconfio, o engenheiro de segurança percebe detalhes sutis de insegurança, né? Como essa passagem aqui, um cadeirante não passa, né? Alguém levanta a cadeira de rodas dele, ou ele sai antes para a rua, contorna, né? O que há, né? Bem, é um local que tem até um resto histórico. Daqui a uns anos, algumas décadas, isso poderá ser uma atração turística, né? A história de Curitiba, as ruínas da regional do Portão. Mas vejam só, né? Árvores cheias de erva de passarinho, de parasitas, né? Essas árvores são rígidas, pesadíssimas. Quando elas quebram, elas caem mesmo, né? E aqui, né, a espinha, coroa de Cristo, não sei como é que chama isso aqui, né? Bem casadinho. Uma pessoa cega, com deficiência, que não conhece, pode cair aqui em cima. Não, uma criança, isso aqui não mata, talvez não mate, vai machucar muito. Aliás, esse fato de não matar é um dos problemas, porque não matando não entra nas estatísticas. As estatísticas no Brasil são precaríssimas, né? Falta até posto de saúde, às vezes, não no caso de Curitiba. Felizmente, nesse sentido, Curitiba é bem servida. Mas hospitais, pronto-socorros, tudo, deveria haver um formulário para preencher cada caso que é atendido. Vejam só, né? Isso é brutal, né? É um negócio que machuca, né? Não é de aço, não é de ferro, mas machuca. E machuca muito, podendo até cegar uma pessoa que não tenha esse problema. Aqui é um hospital, uma maternidade, aliás, né? Meu último bisneto, neto, Noah, nasceu aqui dentro, né? Noah, não sei se a Hannah também, né? Então, em frente ao hospital, a mobilidade é péssima. Atravessar a rua tem que ser lá atrás. Então, o que a gente vê? As pessoas que vêm aqui e precisam atravessar, acabam atravessando aqui. Isso é uma violência que Curitiba não precisava ter, né? E as famosas pedras irregulares. Está aí uma vista da maternidade. E aqui vocês veem as árvores servindo praticamente de suporte para os cabos de comunicação, né? Isso é uma tecnologia tupiniquim. Os cabos não presos, né? E tá aí, poste grande, grosso, fino, poste de todo tipo. Nós precisamos, aqui ó, na frente, acho que é da maternidade, uma demonstração aqui, ou mais adiante,
de que nem sempre as pessoas têm boa pontaria e acabam acertando os muros. Se tivesse um pedestre aí, ele já teria entrado para a história. Aqui um exemplo de contraste. Uma calçada muito bem feita e aqui um trechinho com pedra irregular, né? Aqui os postos de inspeção, né? Como até o Miranda me explicou aí, cercados, sinalizados, né? Bem feitos. Né? Mas em cima, o varal, né? Esse varal que a qualquer momento pode significar um desastre. Aqui a gente se aproxima da República Argentina. Falou até o nome de um amigo meu, Armando. Né? Então aqui a gente vê a diferença colossal. Né? Uma diferença brutal. Né? Entre quem vem por uma calçada boa e quem vai passar por aqui. E aqui é uma rua importante, né? De ligação lá com a Arthur Bernardes, etc. Os ônibus, Ligeirinho, tudo passam por aqui. Então, ela mereceria um tratamento especial, né? Porque, afinal, ela é importante. E aqui, de novo, ó, essas plantinhas bonitas, mas perigosas. Se o pessoal fizesse dentro do próprio terreno, tudo bem. Né? Ele fosse pular o muro ou cerca, teria uma surpresa desagradável. Iria machucar o traseiro, né? Mas não, ela está do lado de fora, numa esquina muito importante. Até uma pessoa atropelada pode ser jogada aí em cima, né? Ao ser atropelada. E aqui dá para ver o famoso e famigerado Petit Pavé, né? Que em Curitiba é um problema. Curitiba é uma cidade semi-tropical. Aqui chove muito. O solo varia tremendamente de bairro a bairro. Né? Em alguns lugares, talvez, o Petit Pavé não incomode tanto, apesar do coeficiente de atrito superficial dele, é basalto e não sei mais o que aí, é quase zero, é mínimo. E falar em permeabilidade, né? Bem, mais importante que a permeabilidade é a vida do pedestre, é a saúde dele. E aqui os tubinhos, né? Esses tubinhos, eles implicam em sobrecarga dos ônibus de grande porte, porque todos têm que entrar por uma única porta. Aí vão os elevadores. Cadeirante usa, mas e a pessoa idosa? A mulher idosa vai usar isso aqui? Duvido, né? A vaidade feminina não vai querer se expor a esse mico, como dizem, né? Como todo equipamento eletromecânico, e esse de uma maneira especial, exige manutenção permanente. E do outro lado nem tem elevador, né? Então o tubinho já há muito tempo deveria ter sido substituído por tubos compatíveis com os ônibus dessa linha do expresso. Não faz sentido usá-los assim. E aqui tem o recuo, né? Quer dizer, existe, não existe. Muitos casos envolveriam desapropriações onerosas, que os terrenos nesse eixo valorizaram muito. Mas um espaço que poderia ser aproveitado a favor do pedestre, né? Falta de rampa. O Lions até chegou, o professor Toshiro, quando era governador, chegou a fazer uma proposta à prefeitura de Curitiba para que o Lions instalasse rampas naquela época, com patrocínio. Aí acharam que ficaria feio. Aqui é uma esquina onde tem uma obra.
Né? Aí vocês veem, né? Uma série de problemas aqui, apesar da obra, parece ter bons engenheiros. Né? Aqui está a rampa, mas olha aqui. Né? Uma obra desse porte teria sentido até cobrar do proprietário, do responsável pela empreiteira, a correção da rua, né? Porque afinal eles estão ganhando exatamente por causa disso. Aí estamos passando em frente a uma área, um prédio com muitas. Está aí a Petit Pavé. Isso aqui que foi, o pessoal acabou sendo obrigado a fazer por causa dos bandidos, né? A violência é um pesadelo talvez maior, a violência da bandidagem é uma restrição mais severa, talvez até do que a própria calçada. Mas a calçada a gente nem sabe direito o que ela significa, por falta de estatísticas. Né? Que uma rede aérea, isso aqui é um negócio maluco, né? Deixar que isso exista em Curitiba. Alto bem, nesse tubo aqui eu tenho notado, lá para frente tem uma rampa, onde os ônibus maiores param em cima do que seria faixa para pedestre. Né? Então é uma dessas incoerências perigosas, né? Nós temos, e que não podem ficar esperando. Se alguém for atropelado e o prefeito aparecer para dizer que no ano que vem isso vai ser arrumado, será gozação, né? Porque nós não podemos esperar isso aqui. Isso aqui tem que ser bloqueado, desfeito. Até o ideal era ter aqui algo que evitasse uma barreira para o pedestre. Aqui é um posto de inspeção da Sanepar, né, lá Dom Pedro I, que mostra a falta de um anel rígido de proteção do poço, né? Coisa feita para os cocos. Nesse local, nós temos um problema muito delicado, que é o escoamento das águas pluviais que vêm do teto. A gente andando aqui em dia de chuva, né, vai chapinhando, vai passando por um riacho. Tudo bem, se você estiver com bota de plástico, né, roupa impermeável, isso aí não é problema. Mas é um erro muito grande, né, deixar que isso exista. Não custa nada, ou jogar na rua, ou jogar na rede pluvial direto. Né? Isso é comum em Curitiba. Nós temos que evitar isso. Aqui, esgoto, aqui tem algum problema nessa rua, já mexeram na Romero Dorigo, e essa água acumulada aqui deve dizer alguma coisa, né? Que o pessoal da Sanepar poderá explicar, né? Então, mas para gratificar a gente sempre algo bonito, né? Com essas orquídeas, que além de serem típicas aqui, não são importadas, tem um perfume fora de série, que eu adorava cheirar, sentir. Hoje já meu nariz não funciona muito. Quando eu fiz correção de septo nasal, essa habilidade diminuiu drasticamente. E depois a alergia e a poluição da cidade. Bom, a pessoa idosa não sabe, ou talvez não saiba tudo que ela perde. Né? Aqui uma recomendação: vai andar pela cidade, escolha bem o calçado. Né? Nós precisamos aqui um sapato, um tênis bem apertado, né? Porque
torcer o pé é rotina. Então nós temos que saber até andar em Curitiba, né? E aqui os remédios, né? A gente é obrigado a usar à medida que envelhece, e que afetam muito a nossa sensibilidade, a autonomia, porque alguns são calmantes, outros afetam a visão, a audição. Um é para melhorar isso, outro é para melhorar aquilo, outro é para melhorar aquilo outro, mas esse coquetel nem sempre é saudável, né? A pessoa idosa tem muito que ver e aprender, né? A verdade é que, felizmente, né, nós vamos ter a oportunidade no aniversário do Lions Clube Batel de premiar, né, o povo de Curitiba, a cidade, com um livro resumindo nossas últimas ações, que não vão terminar com o aniversário do clube. De um jeito ou de outro, nós vamos multiplicar coisas. Eu, pessoalmente, no YouTube, onde eu tenho milhares de filmetos, tenho quase 90 blogs, costumo colocar tudo aí. Mas ainda há uma rejeição muito grande a esses meios modernos, pelo menos aqui, de acesso à informação. Não é fake, não é fantasia, é a nossa realidade.